Muito bem, meus amados. Nessa manhã, o assunto escolhido foi relacionamentos. O título é Relacionamentos. E aí, essa semana, eu ouvi uma entrevista. E o entrevistador era um professor universitário, também filósofo. O sobrenome dele, se eu não me engano, é Hortelado. E nessa entrevista, ele deixava claro a preocupação com o ano de 2022. Ele dizia nessa entrevista que os relacionamentos seriam muito mais difíceis do que eles têm sido, por conta da polarização. E aí eu ouvi muito atentamente essa entrevista, esperando alguma resposta, alguma solução para o problema levantado, tanto ele como pela entrevistadora. E entendi toda a preocupação, os conflitos do direita e esquerda, muito polarizado, as pessoas estão com animosidade. Se você não pensa igual, você é rechaçado, você é colocado de lado, não quero mais falar com você. Então ele foi abordando essa dificuldade. Só que a entrevista foi transcorrendo, eu fui compreendendo tudo, tinha muita coerência das duas partes, tanto do entrevistado quanto da entrevistadora. Mas no final, não teve resposta. Eles não sabiam como solucionar o problema. Eles apresentaram a dificuldade, mas não tinham a solução. Então, eu fiquei analisando isso, pensando. O mundo não tem resposta. A resposta vem de Deus. Toda resposta para as grandes questões da humanidade vem de Deus. Então, para falar sobre relacionamentos, eu separei alguns textos. E neste mundo polarizado de hoje em dia, existem muitas divisões, as chamadas facções, né? Os grupos estão se subdividindo. Branco, negro, índio, civilizado, mulher, homem, a sexualidade, quem é, quem não é, quem escolhe ser uma coisa, quem escolhe ser outra, o pobre, rico, empresário e funcionário, tudo muito tá uma tentativa de separar as pessoas, de subdividir, de fracionar a sociedade. É essa a intenção atual. O mundo não quer você unido. O mundo não quer a família unida. Uma tentativa muito clara de tirar os filhos dos pais e entregar para o Estado. Dos pais não terem mais autoridade sobre a educação dos filhos. Então essa divisão, essa diluição de valores agregadores que faziam a unidade, o mundo está querendo divisão. E eu separei lá em Mateus, capítulo 12, versículo 24 e 25, veja o que estava acontecendo. O título dessa porção é A Blasfêmia dos Fariseus. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
Jesus aqui está falando que uma casa que se divide, um reino que se divide, não subsiste, não permanece em pé. Ele se esfacela. E eles estavam acusando Jesus de que ele fazia os milagres pelo poder do diabo e não de Deus. E aí Jesus argumenta: como é que eu vou? Se eu sou do diabo e estou expulsando o demônio, como é que é isso? Então eu vou expulsar os da minha própria casa? Não tem sentido, não faz sentido isso. Então ele foi mostrando que um reino dividido não permanece, não se sustenta. E aí, lá em Mateus, em Miqueias 7, versículo 6, olha o que fala a respeito da divisão na família. Destruições que poderiam acontecer dentro da própria casa, dentro da própria família. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra sua mãe. A nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aqui em Miqueias está falando de divisões dentro de um próprio lar, dentro do local onde deveria ter harmonia e unidade. As pessoas estavam se voltando umas contra as outras. E isso não ia acabar bem. Em Mateus 10, versículo 21, tá? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. O que a gente tem visto nos dias de hoje? Muitas vezes as drogas entrando nas famílias, pessoas que tinham um bom comportamento, suas mentes começam a ficar distorcidas e ficam tão cegos pelo vício que chegam a matar aquele que deu vida, que se sacrificou por ele, por ela. Então vocês veem as pessoas, pais que não têm mais domínio, que usam o dinheiro do pão, do leite dos filhos, para sustentar seus vícios. Então, muita divisão. Os relacionamentos se esfarelando, se diluindo. As casas se desmanchando. E continua. A coisa não fica só nesse micro. Ela vai para o macro. Mateus 24, de 7 a 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Aqui Jesus falando do final dos tempos. Aquilo que eu estava falando do micro, dentro de casa, toda sociedade, ela começa no micro. A célula principal é a família. Um reino, uma cidade, uma nação é formada de várias famílias. É como um corpo humano. Várias célulazinhas formam esse corpo. Então as famílias, elas vão formando essa nação. Se a família está destroçada, em breve a nação não vai resistir. Então do micro passa para o macro. E isso tudo começou com a diluição dos relacionamentos. E aí, nós vamos partir para uma coisa que nós estamos sofrendo nos dias de hoje. Injustiças e afrontas. Principalmente aqueles que professam Jesus Cristo, isso no mundo inteiro, estão sendo atacados.
O povo de Deus, o povo que busca aprender os valores bíblicos, que busca praticar esses valores, até aquelas pessoas que nem sabem que praticam. Existem, eu lembro bem que a minha sogra, ela falava algumas frases e com o passar dos anos e ela aprendendo através da Bíblia, ela foi percebendo que aquelas frases que ela ouvia quando criança eram baseadas em versículos bíblicos. E era bem engraçado a surpresa que ela tinha cada vez que ela ia aprendendo mais da palavra, o olhinho dela brilhava de alegria. Isso aqui eu já falava e nem sabia que era bíblico. Então, coisas que foram sendo colocadas na sociedade como valores, como bons conselhos, para que você se tornasse uma pessoa melhor a cada dia. E esses valores estão sendo atacados, porque são valores que fazem a família se fortalecer, que ensinam valores eternos. Então, as pessoas estão sendo atacadas por fazerem o bem, por quererem o reto, o correto. Vejam lá em Marcos 13:13. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Jesus falando que vocês que buscam a palavra, que falam, que pregam o Evangelho, ou que vivem o Evangelho, vocês serão atacados. Se preparem, porque o mundo vai odiar vocês. E o que mais tenta destruir os relacionamentos? O desejo de ser superior aos outros. Quando uma pessoa quer ser superior a outra, começa a haver discórdia. A situação fica difícil. Porque quem se acha superior despreza o outro. Se acha, sabe, o rei da cocada preta. Eu que sei mais, eu sou o bambambam, você não entende nada, você não sabe de nada. A pessoa mais simples, ela tem sempre o que te oferecer. A pessoa mais humilde, ela carrega a sabedoria da vida. Ela carrega as experiências. E muitas vezes Deus usou pessoas simples para trazer mensagens poderosas e valiosas. Aquele que você desprezou um dia, muitas vezes, é aquele que vai te ajudar no futuro. Então não despreze aquele que você acha que sabe menos que você, porque pode acontecer o contrário. A arrogância pode te cegar. A arrogância pode te impedir de aprender. Porque a pessoa humilde, ela fecha a boca e abre os ouvidos. A pessoa humilde, a cada dia, ela vai aprendendo mais. Porque ela tem a humildade de entender que todos nós temos algo a ensinar e a aprender. Então vamos ver lá em Filipenses 2, no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando você entende isso, você aprende mais. E Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente cresça. O aluno, ele aprende quando ele se coloca na posição de aluno. Imagine só uma situação, a sala de aula.
O professor que estudou, que se preparou, que é mais velho, que tem mais experiência, que aprendeu antes. Não é que ele, muitas vezes ele não é que saiba tanto mais, é que ele aprendeu antes. E ele tem o que ensinar. Aí vem o aluno que deveria ficar quieto, com os ouvidos abertos e atentos. Chega, começa, se levanta e fala: não, não é assim, assado, assado, assado. E diz coisas que ele julga ser verdade. Mas que até pela experiência, pouca experiência, pelo pouco tempo, ele não sabe tanto quanto aquele professor. E nem estava com vontade de aprender. O que vai acontecer com esse aluno? Ele vai ficar fechado no seu orgulho e cada vez ele vai aprender menos. Quem fica parado não fica no mesmo lugar, fica para trás, porque os outros vão avançando. Então não pense você que estando parado, você vai ficar estático permanentemente naquele local. Você vai andar para trás. O mundo ele vai correndo e você vai ficando para trás. Então, humildade. Fique atento. Ouça as pessoas que sabem mais. Ou mesmo, ouça as experiências, porque cada um teve uma experiência de vida. Cada um teve um jeito, teve uma situação. Então, aprenda com os outros. E assim você vai cada vez mais aprendendo, se tornando mais sábio e mais experiente. Aí, uma coisa estava acontecendo lá na igreja de Coríntio. 1 Coríntios 3:3. Olha só, Paulo falando para eles. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Estava havendo problema na igreja. Estava chegando aos ouvidos de Paulo as confusões lá na igreja de Coríntio. Então, inveja, contenda, dissensão. Eles tinham ouvido coisas espirituais, tinham aprendido, mas estavam voltando para a carne. Ao invés de aprender e ficar cada vez mais no espírito e cada vez se corrigindo, a cada dia um pouquinho mais, eles estavam voltando para trás. Carnais. Crentes carnais. Isso não é bom. Contenda leva à destruição. E aí eu trouxe o significado destas palavras. Algumas palavras que são a causa de muitos relacionamentos diluídos. O que é uma contenda? É um desejo de tomar partido de acordo com as nossas preferências pessoais. Então, uma pessoa que provoca uma contenda, ela toma partido. É a chamada panelinha. Então, quando você começa a fazer panelinhas, veja bem, desejo de tomar partido de acordo com as preferências pessoais. Ah, eu gosto mais desse grupo, então eu vou ficar só com eles e vou falar mal do outro, porque esse outro não faz o que eu gosto. Nem se veste como eu quero, nem, sabe, nem quando eu pergunto alguma coisa, não é do jeito, não fala com o tom que eu gosto. Então cria partido, cria confusão. E quando você faz uma contenda, já aconteceu muitas vezes comigo. Eu sempre falo isso. O diabo, ele distorce as nossas palavras. A palavra que sai da minha boca, até chegar ao seu ouvido, muitas vezes
ela é distorcida. Meu coração e minha mente têm uma intenção, da minha boca saiu uma frase. Você entendeu aquela frase errada e de uma forma pejorativa, de uma forma ruim. Pronto, a confusão está feita. Se eu não tiver a oportunidade de explicar a intenção do meu coração quando eu falei aquilo, a confusão está feita. A contenda vai existir. A panelinha vai se formar porque você não vai querer mais falar comigo, porque você acha que eu fiz alguma coisa que você não gostou. E muitas vezes é uma má interpretação, porque a palavra chegou distorcida no seu ouvido. Uma das causas de contendas. Divergência. O que é uma divergência? É uma diferença de opinião, um desentendimento, uma discordância. Todo mundo pensa igual? Não. Não. Eu posso pensar diferente de você. Mas eu pertenço ao mesmo corpo. O meu dedinho não é igual o meu dedão do pé. Mas eles são dedos. Eles fazem parte do corpo. Esse aqui tá aqui na minha mão, uma parte um pouquinho mais superior. O meu dedão tá lá embaixo no meu pé, ajudando na sustentação do meu corpo. E esse meu dedinho me ajuda no tato, me ajuda a pegar algo. São diferentes, mas eles estão no mesmo corpo. Você não precisa pensar igualzinho a mim para me amar. Eu não preciso pensar exatamente igual a você para te amar. Então, não deixe que divergências tirem um bom relacionamento. Façam diluir um bom relacionamento. Dissensão. O que é uma dissensão? Dissensão se escreve D-I-S-S-E-N-S-A-O-T. Dissensão. Então, você já aprendeu. Dissensão. E o que é uma dissensão? É uma falta de concordância a respeito de algo. É bem parecido com a divergência, né? É uma desavença, um conflito, uma disputa, divergência de opiniões, de interesses, de sentimentos. Isso é uma dissensão. É você ter diferentes interesses. Eu brinco sempre que eu teve uma brincadeira uma vez que eu falava como nós seríamos um cachorrinho, né? Se eu fosse um cachorrinho. Eu ia ser aquele cachorrinho gordinho com as perninhas curtas, que não correm. E eu ia ter que ter um dono que andasse devagar. Já uma amiga minha tinha que ser um galgo, que corre agitada, sabe, animada e corre bastante. Então, somos diferentes. Nós temos gostos diferentes, aptidões diferentes. Nossa vontade pode não ser igual, mas nem por isso eu preciso te odiar ou você me odiar. Você não precisa odiar aquela pessoa que não pensa como você. Porque nós estamos aqui para exalar amor. Para exalar o que Deus quer. Sermos sal e luz na terra. Então, vamos parar com isso. Vamos parar com contenda, divergência, dissensão. E agora eu vou ensinar uma outra palavra. Contraponto. Isso é muito usado em jornalismo. Não falei da entrevista no começo? Tem sempre que existir um contraponto. O que é um contraponto?
É um tema que acrescenta, que adiciona uma informação ao assunto tratado. Apresenta uma contraposição, uma coisa contrária ao que está sendo falado. São opiniões opostas em relação ao mesmo assunto. O contraponto é importante porque se você sempre concorda com alguma coisa, vaquinha de presépio, é verdade, é verdade, é verdade, você deixa de pensar em todos os pontos, como um prisma, todos os ângulos do assunto. Então, você tem sempre que ter um contraponto para você poder exercitar o seu raciocínio. E se alguém não pensar desse jeito? Como vai ser a minha resposta? E se a coisa não for sempre linear? Se tiver uma tendência à direita, à esquerda? O que fazer? Como agir? Então você precisa desse contraponto para você ter uma análise completa do assunto. Então, muitas vezes você está ali com aquele pensamento fixo e vem alguém que não concorda com você. E aí você vai chegar para essa pessoa e vai conversar. Mas por que você não pensa dessa forma? E ela vai apresentar seus argumentos. E você vai analisar. Pensando bem, você pode isso aqui e tal, mas eu também acho aquilo. E nessa conversa, você vai enriquecendo o teu conhecimento. Você vai se aprofundando no assunto. Então, essas diferenças são ricas. No passado, os índios, quando os brancos chegaram numa aldeia indígena, levaram doenças. Porque aqueles índios, eles estavam acostumados a conviver só entre eles. E a imunidade deles era simples. Não tinha combatido muitas coisas, muitos vírus, bactérias. Quando chegou alguém com algo diferente, muitos índios morreram, porque a imunidade deles não estava preparada para aquele agente estranho. E os que sobreviveram, que resistiram, formaram um novo grupo bem menor de índios mais resistentes. Aqueles remanescentes se tornaram mais fortes. Aconteceu de tribos que foram totalmente dizimadas. Não sobrou ninguém. Mas alguns conseguiram sobreviver. Então, quando você recebe algo, uma boa imunidade, é aquela que está acostumada a enfrentar coisas opostas, que vai se fortalecendo. Então, você precisa estar em contato com as pessoas, conversando, tendo esse pensamento amplo e mostrando sempre as verdades bíblicas. Isso não muda. A verdade que Deus nos dá é como lá na reportagem. Eles mostraram o problema, mas não tinham a solução. As verdades bíblicas, elas trazem a solução para o mundo. Então, veja lá o que foi a origem de todos os conflitos no mundo. É uma verdade que a Bíblia traz. A origem de todos esses conflitos foi o pecado. E o pecado originou todos os males do mundo. Tudo que é ruim veio do pecado. Então essa é a origem. E para você entender a respeito disso, leia a Bíblia. Busque na palavra de Deus. E
Em Efésios 6, no versículo 12, fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra aqueles que pensam diferente de nós. A nossa luta é contra toda esse engenho, esse exército invisível que luta contra o ser humano. Nós somos a criação melhor de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E aquele que perdeu a chance de viver com Deus, ele odeia isso. Ele odeia a criação máxima de Deus, que é o ser humano. Ele odeia. E ele fica lutando. Ele fez com que o pecado entrasse no mundo. Ele influenciou o primeiro casal a errar e a se afastar de Deus. E continua na mesma batalha. Então, nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, que estão nos lugares celestiais, que estão aonde a gente não vê, mas que influenciam. Lembra que eu falei? O que eu falo, até chegar no ouvido, eles agem. Aquela vozinha, faz isso, faz aquilo. Influência. Tentando fazer você se desvirtuar. Então, vejam bem, a sua luta não é contra aquele seu colega de trabalho, não é contra sua mãe, contra seu pai, contra seu irmão, contra seu tio, contra seu primo. Não é contra seu vizinho. É contra tudo isso que é influência, que faz com que as pessoas errem, que estão ali incentivando um coração que estava afastado de Deus e que só Jesus pode trazer de volta, pois Ele que trouxe esse acesso direto para Deus, através do sacrifício lá na cruz. Então Jesus morreu por todos. Não foi só pelos santinhos, pelos ai, eu sou tão bonzinho. Não! Porque não existe. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram. Ah, você diz, mas eu não faço essas coisas que aquele fulano faz. Mas você faz outras. Você pode mentir, pode fazer fofoca, ser comilão demais. Você faz outras coisas. Não pense você que você é superior aos outros porque não matou, porque não roubou, porque não fornicou. Todos pecaram. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós. E Jesus morreu por todos. Todos. Esse evangelho da graça é para todos. Então, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 15, na sua parte A. E ele morreu por todos. Jesus Cristo. Então, esse Jesus que morreu por mim, morreu por você, morreu pela pior pessoa que existe. Esse sacrifício único e que não vai se repetir, ele é suficiente. Só que a pessoa precisa aceitar.
Só vai morar no céu quem quiser. Deus não quer ao seu lado pessoas obrigadas. Senão ele faria robozinhos, autômatos. Não, ele quer que você deseje estar ao lado dele. Jesus vem buscar uma noiva que queira ser noiva, que esteja se adornando para recebê-lo. Jesus vem buscar uma noiva apaixonada. Se você não for apaixonado, como você vai querer estar ao lado de alguém? Se você odeia essa pessoa, você vai querer ficar afastada dela. E se você quer ficar afastada, a pessoa não pode fazer mais nada. Jesus já fez tudo por você. Basta você querer estar próximo dele. Então, o que devemos fazer? Nós devemos pregar o Evangelho com muito amor. Porque Jesus morreu por todos. Ele quer que todos se salvem. E ele deixou uma igreja. Deixou uma igreja e falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E ele falou numa forma crescente. Tal lugar, depois para um lugar maior e para até os confins da terra. Então nós precisamos pregar esse Evangelho, que é uma declaração de amor de Deus para com o homem. Mas, mesmo sendo com amor, você não pode abrir mão da verdade. Você não precisa camuflar o amor e aceitar, dizer não, Jesus te aceita de qualquer jeito. Ele aceita, vinde como você está. Só que a partir do momento que você aceita e que o Espírito Santo mora dentro de você, você tem que deixar esse Espírito Santo trabalhar. Você não pode ficar do jeito que você chegou. Você precisa ser lavado pela água. Você precisa ser purificado. Então esse Evangelho que está escancarando a porta estreita, não é verdadeiro. A porta é estreita, é difícil, exige sacrifício. Você precisa deixar o seu eu para trás e deixar a vontade de Deus se manifestar na sua vida, te transformando a cada dia, te limpando, te ajudando nas suas limitações. Você precisa estar se ataviando como uma noiva. Então não creia nesse evangelho fácil, nesse evangelho que escancara a porta estreita. Venha, venha. Não, continua pecando. Ah, você está desse jeito? Deixa. Deus te aceita de qualquer jeito. Não. Isso é mentira, e é uma mentira diabólica. Deus te aceita como você está, mas Ele vai te melhorar. Ele vai te ajudar a ser cada dia aquilo que Ele deseja. Sem santidade ninguém verá a Deus. O Espírito Santo, a função dele é essa. É nos ajudar na santificação. Porque ela é necessária para que a gente veja Deus. O pecado não vai entrar no céu. Não acredite nesse evangelho que alarga a porta estreita. É mentira. Então o evangelho ele tem que ser pregado com amor? Sim. Mas não posso abrir mão da verdade. Porque a verdade de Deus ela é absoluta. Não negocie com a verdade bíblica. E quando as pessoas não quiserem ouvir? Você está ali falando, mostrando com a tua vida, e a pessoa não quer te ouvir.
ore. Insista em oração. Coloque sempre essa pessoa no altar do Senhor. Busque, 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 busque a Deus. Chore na presença dEle. Clame. Muitas vezes essa pessoa que não ouve a sua voz pode ouvir a voz de outro. É como falou, um planta e o outro colhe. Mas é Deus quem dá o crescimento. Lance a semente. Tem semente que fica ali, demora para germinar. Não desista. Se a pessoa, você já falou, você já mostrou a verdade bíblica, você já orientou, e a pessoa não quer te ouvir, ore. E se mantenha disponível. Porque em algum momento ela pode vir e correr para os teus braços e pedir um conselho. E aí você vai ter a oportunidade de amar como Jesus te ama. Vamos ver como se comportam essas pessoas que não querem ouvir. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo de 3 a 5. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Haverão pessoas que realmente não terão desejo de ouvir, porque elas querem ouvir só o que agrada, só o que massageia o ego delas, só o que permite que elas continuem no pecado com uma falsa sensação de salvação. Então, sofra a aflição, se mantenha firme em tudo, continua cumprindo a obra de evangelismo, que é o teu ministério, é o ministério de todo aquele que crê. Jesus falou, ide por todo mundo. O ide de Jesus é para todos nós. De alguma forma você pode semear. Então, permaneça assim. E para concluir, eu coloquei aqui, precisamos nos fortalecer, nos alimentando do pão da vida. Quem é o pão da vida? É Jesus. Lá em João 6,35 disse, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós precisamos receber diariamente a orientação do Espírito Santo, através da oração, da leitura da Bíblia, esse livro que está sendo super, hiper, mega atacado ultimamente, que tem sido alterado, estão tirando partes da Bíblia. Daqui a pouco a Bíblia já não vai ser mais dessas pessoas, vai ser fininha, porque vão tirar tantas partes dela, porque são partes que se chocam com a vida das pessoas errada, a vida errada delas. Então aquilo que combate o meu pecado, então eu não quero ouvir, não quero ler, não quero que você fale para mim. Não fala que eu estou pecando. Você está me julgando. Não sou eu que te julgo. O seu erro é o próprio julgamento. Você que não quer ouvir. Então muitas pessoas estão fazendo isso, estão alterando aquilo que não querem ouvir. Então,
O mundo, ele não quer ouvir. Eles estão tampando os ouvidos e fechando os olhos. E o pior, estão atacando tudo o que se chama Deus. Uma situação bem atual é essa questão do STF em relação à sabatina do pastor Mendonça. Vários ministros foram sabatinados, né? E rapidamente foram. Mas esse está sendo combatido com muita violência, principalmente porque ele foi denominado como terrivelmente cristão. O nosso mundo atual, ele está combatendo tudo que se chama Deus, tudo que invoca o nome de Deus. Por isso que está acontecendo essa guerra, essa luta, essa contenda, essa dissensão, essa disputa. Por isso, veja lá em 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse texto fala sobre o anticristo. O mundo está se preparando para receber o anticristo. Esse anticristo que se levantará contra tudo que se chama Deus e se adora. Não vão ser só os cristãos que vão ser combatidos. Qualquer fé será combatida. Porque quem tem fé tem chance de receber a fé em Cristo. Mesmo que esteja no erro doutrinário, se a pessoa tem fé, ela pode se chegar em algum momento, ver a verdade, ver o caminho que é Cristo e se voltar para Ele. Agora o mundo, ele está atacando a fé, quer destruir a fé de todo mundo. Porque se a pessoa não tem fé, ela fecha o ouvido e o coração para tudo. Ela se torna materialista. Então, fica muito impermeável ao Evangelho, às verdades que Deus quer revelar para o coração humano. É essa a intenção do mundo, tirar a fé das pessoas, seja ela qual for. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, fala: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento, toda mente, à obediência de Cristo. Precisamos fazer isso. Falar desse amor de Deus para todos que tivermos acesso. Para que o entendimento, a mente das pessoas seja levada cativa, prisioneira para Cristo. Porque estando em Cristo, ela está protegida. A sua fé não vai ser roubada. O seu coração vai estar guardado. Então essa é a nossa função. Essa é a função da igreja. Ser luz em meio às trevas. E fazer com que os relacionamentos se tornem melhores em Cristo.
Deus quer unidade. E por falar em unidade, eu vou terminar dando parabéns para um casal amigo, Elaine e Walter. Eles completaram ontem 25 anos de casados, bodas de prata. E é bonito ver como esse casal enfrentou e enfrenta algumas dificuldades do nosso período, né, turbulento, pós-pandemia, mas eles estão juntos, um relacionamento sólido. E uma das coisas bonitas que eu conversando com a Elaine, ela falou: não perdemos a fé. Com todas as dificuldades que vieram, não perdemos a fé. E damos graças a Deus pelos 25 anos de união. Então, que Deus abençoe esse casal e que mais e mais pessoas tenham relacionamentos sólidos, seja no casamento, seja nas relações sociais, relações emocionais, de amizade, de parentesco, que possamos estar unidos e que possamos aprender na palavra de Deus a cada dia. Através da oração, temos a porção diária de fortalecimento em Deus para resistirmos até o dia em que Jesus voltar. E lá nos céus, todos os relacionamentos serão bons, porque lá não vai entrar pecado, nem dor, nem sofrimento. Ficará para trás tudo de ruim e será só alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana de vitória em Cristo. Amém.